Boa noite, amigos da TV Ibs. Estamos iniciando a nossa 7ª aula do curso Sonho, um Poema do Infinito 2. Com essa aula nós estamos completando 22 aulas sobre sonhos, contando com o primeiro curso. Então nós já temos um material bem vasto para que a gente possa ir aprendendo a interpretar o sonho como a arte provinda, da intuição e da sensibilidade, e tendo como conceito maior o sonho como movimento do espírito. Dessa forma, então, nós hoje vamos fazer a mesma coisa que fizemos semana passada. Na verdade, vamos ter 2 aulas. Uma aula que nós vamos dar a teoria, e hoje é muito importante a teoria, porque nós vamos dar um postulado que eu considero o postulado essencial de todo o nosso trabalho. E vamos repetir os postulados anteriores, para que a gente dê sequência no nosso curso, até que a gente consiga formar essa espécie de escola que possa ver o sonho da maneira pela qual nós estamos nos conduzindo. Assim, nós vamos dar a mesma coisa que nós fizemos semana passada, uma aula em torno de 45 minutos, mais ou menos, e logo depois nós vamos dar um intervalo pequeno, então todo mundo já prepara que o intervalo vai ser de 5 minutos, para que a gente possa voltar e falar sobre os sonhos sexuais, sobrando um tempinho maior para perguntas e respostas. Hoje nós estamos iniciando um trabalho diferente na prece inicial. Por iniciativa do nosso companheiro James, ele resolveu elaborar algumas preces com figuras e com narração, e nós vamos começar hoje a iniciar esse trabalho, que depois também a gente vai divulgar pelas redes sociais. Então nós vamos ver o primeiro trabalhinho que o James fez, e foi um trabalho que gastou ontem a noite toda para poder fazer, e vamos iniciar então as preces, que nós vamos tentar trazer as preces, as principais preces, não só da tradição espírita, dos livros espíritas, mas também da tradição humana, das diferentes religiões e filosofias. Então, vamos ver a prece que o James preparou para a gente. A oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Assim explica Emmanuel. A exemplo disso, encontraremos o caso de Abigail, filha de Jochebed e irmã de Gesiel, na obra Paulo e Estevão, psicografada por Chico Xavier. Assim nos narra nosso venerável amigo no trecho em que a alma sublime da filha e irmã, em extrema aflição, deixa escapar de seu dulcíssimo espírito a prece dos aflitos. Dando amostras de fé invejável, em tão amarguradas circunstâncias, a jovem de joelhos fixou longamente o velho pai, cujo peito já não arfava. Depois, erguendo os olhos ao alto, começou a cantar com voz trêmula, porém harmoniosa e cristalina. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Vamos lá, voltando para a nossa aula. Pessoal, lembra que semana passada nós paramos nesse slide, qual a origem dos sonhos? Vocês estão recordados que no primeiro curso eu falei que o sonho era uma síntese, geralmente, de tudo aquilo que nos acontecia na noite. Então nós temos viagem astral, contato com os mentores, contato com os espíritos inferiores, contato intervivos, contato das mais diferentes expressões, e no final então nós teríamos um resumo, e esse resumo então se daria no sonho. Nós até passamos um slide para recordar, Vamos lá? Volta, por favor. Pode ir? Pode ir?
Volta, mais um, vai, pode ir, vai. Que foi essa daqui. Então, o sonho como síntese, lembra? Então, em contato nas regiões espirituais, as viagens astrais, os processos de desdobramento, os processos conscienciais, a ligação com intervido, com os espíritos, a ligação com os obsessores, a ligação entre vivo, e no final nós teríamos um sonho que teria várias faces, né? Porque o sonho teria uma síntese, como se fosse um cubo. Então foi isso que nós falamos. Muito bem. Então hoje nós vamos mostrar um postulado que alarga essa visão. Eu tentei fazer um postulado mais aberto possível, para que todas as escolas, todas as visões sobre sonho pudessem estar dentro desse postulado. Mas antes, retornando, pode retornar? Eu gostaria de relembrar algumas coisas que nós já falamos. Pode voltar lá no primeiro slide, por favor. Isso. Então lembra das nossas primeiras aulas, né? Que nós falamos sobre o objetivo do nosso trabalho. Então o principal objetivo do nosso trabalho é uma síntese orgânica e intuitiva. Não só para esse curso de sonho, mas para tudo aquilo que nós fazemos no IBS. Essa síntese orgânica e intuitiva tem como base uma visão sistêmica da vida e do ser. Então o pensamento sistêmico é o pensamento que nós seguimos, principalmente o pensamento sistêmico do cristianismo. A universalidade, a fraternidade, a imparcialidade, que são os pontos fundamentais, né, da obra de Ubaldi, que nós também levamos isso aqui como elemento primordial do nosso trabalho. E todo o trabalho nosso visa a autoconscientização, a autotransformação, a autoterapia e a autotranscendência. Então, isso aí é como se fosse a nossa bandeira, né? Todos os nossos trabalhos, incluindo o trabalho com sonhos, tem como objetivo todo esse processo baseado nessa parte interna, em que a visão sistêmica, a fraternidade, imparcialidade e universalidade, baseado numa síntese orgânica e intuitiva, é a base de todos os nossos propósitos. Continuando. Aí nós mostramos sobre o trabalho com os sonhos, ou seja, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa intenção ao fazer o trabalho com os sonhos. Consideramos os sonhos como uma das principais ferramentas do processo de autoconhecimento, um fenômeno natural, intrínseco, originário das diversas dimensões do ser e da vida, cuja fonte última reside no espírito eterno, uno e imortal. Todo sonho traz em si uma mensagem fundamental, destinada à personalidade humana na sua transitória caminhada evolutiva. A sua interpretação ou análise, antes de ser um método arquitetado em regras e escolas, é sobretudo uma arte, onde a sensibilidade e a intuição, como faculdades integradoras e instrumentos de percepção e pesquisas, ocupam o ponto central para a descodificação de sua mensagem simbólica, sintética, ampla e precisa. Então nós insistimos sempre com isso, né? Ou seja, o sonho é a principal ferramenta desse processo de autodescoberta, de autocura, de autotranscendência, de autotransformação. Então é a nossa principal ferramenta. Muito bem, dando sequência, nós mostramos então o nosso primeiro postulado, ou postulado fundamental. Os sonhos originam-se de um movimento ou de um holomovimento do espírito. Então, porque o espírito penetra todas as coisas. Então, o sonho é, em última análise, a mensagem fragmentada de um movimento, de um holomovimento do espírito. E como nós vamos estudar aqui as dimensões do sonho, vou ter até um postulado sobre isso, aí nós vamos voltar um pouquinho sobre esse tema para que a gente entenda ele verdadeiramente. Então, o sonho origina-se de um movimento ou de um holomovimento do espírito. Esse é o nosso primeiro postulado. O segundo postulado, como nos ensina o Talmud, o sonho é a sua própria interpretação. Então, aquilo que nós já falamos aqui tantas vezes, né? O sonho já traz a sua interpretação, você não precisa inventar nada. A própria imagem do sonho, a maneira pelo qual ele já é padronizado, dentro dele já está a interpretação dele. Ou seja, o sonho traz em si a sua própria interpretação. A gente só precisa ter sensibilidade, intuição e, logicamente, estudo e vivência para que a gente consiga chegar à mensagem central do sonho. Nem sempre vamos chegar, nem sempre escolheremos os melhores caminhos de interpretação, mas sempre poderemos obter informações positivas para a nossa vida no dia a dia.
Muito bem. E agora chegamos no terceiro postulado. Vamos lá? Já mostramos essa imagem para a gente entender. Agora eu gostaria muito que a gente prestasse atenção. Eu acho que eu vou repetir isso aqui umas 200 vezes, né? Porque nós gastamos um tempo danado para poder escrever isso aí. Mas é uma tentativa de fazer uma síntese completa sobre a nossa visão do sonho. Então vamos lá. Esse é o nosso postulado essencial. Se o fundamental é o sonho como holomovimento do espírito, o essencial é esse aqui, e nós vamos repetir várias vezes até o final do nosso curso. Então vamos lá. Os sonhos são uma síntese, originam-se da totalidade e da unidade do psiquismo humano, das manifestações do amor e das inúmeras forças e estados que compõem as dimensões intrínsecas, conscienciais, psíquicas, mentais e personais do ser. Nasce igualmente de suas vivências uniabarcante em processos complementares, interconectados, multifatoriais e multidimensionais, das dimensões do espírito, cósmica, espirituais, coletivas e individuais. Provém do seu perene estado intrínseco e do seu atual e limitado estado vibracional, das experiências sistêmicas e antissistêmicas, do tempo e do não tempo, do movimento involutivo e evolutivo, e do holomovimento unitário que expressa a divindade, a respiração do átomo e, consequentemente, do universo, a manifestar o todo em sua menor parte. Próximo. Principia-se nas ondas de possibilidades infinitas que vertem de Deus em forma de graça, passando pelas ondas de potencialidades que expandem os nossos limites, o nosso saber e a nossa criatividade, consubstanciando-se nas ondas de probabilidades que definem os nossos ângulos de livre-arbítrio e determinismo, até revelar as ondas inerciais que nos amarram na repetição cansativa dos nossos padrões e hábitos milenares. Nascem igualmente dos campos das primeiras contrações da individualidade e da sua dinâmica de afastamento e quebra de simetrias sequenciais até o atual estado evolutivo. Advém das situações e problemas da vida de vigília, do desprendimento do ser e de suas amarras corporais, do desprendimento do ser de suas amarras corporais e das suas inúmeras interações e ações nos planos invisíveis da existência. Emanam da presença da presente reencarnação e de todas as reencarnações próximas, pregressas, remotas, arcaicas e futuras. Provém do período intervidas e da vida intrauterina, como da fase infantil e das que são subsequentes. Revela os nossos bolsões ou zonas de exclusão, as nossas inibições ou zonas psíquicas caóticas e o conteúdo dos nossos núcleos mentais, evidenciando os espectros dos nossos defeitos primordiais. Desvelam as nossas tensões, pulsões, instintos, dramas, complexos e defesas intrapsíquicas. Indicam caminhos, trajetórias, soluções, consequências e nos preparam para vivências significativas, próximas e ou longínquas. Assim, os sonhos originam-se de nossas inúmeras dimensões interiores, das nossas infinitas dimensões psíquicas, tornando-nos autoconscientes, curando-nos e nos transformando no esforço contínuo de regresso à casa do Pai. Meus amigos, tudo que eu falei nessas 7 primeiras aulas e nas 15 anteriores eu coloquei nesse enunciado. Certo? Foi por isso que eu falei, presta atenção aqui, coloquei movimento, coloquei tudo. Então eu vou dar uma destrinchada para que facilite a nossa compreensão e a partir daí a definição nossa de sonho alargou muito. Não é mais aquele desenho que nós fizemos no primeiro curso. Agora é um desenho muito maior. Volta para mim na primeira aqui, meu filho. Isso. Então vamos lá. Os sonhos são uma síntese. Origina-se da totalidade e da unidade do psiquismo humano. Então nós já sabemos que o psiquismo humano, apesar de fragmentado, ele é uma unidade. Unidade composta do espírito, que é o nosso mundo intrínseco, ele é formado de Deus, unidade, totalidade e individualidade, sofreu uma contração e surgiu as consciências. As consciências vai da consciência cósmica até a consciência espaço-temporal. Ou seja, dentro de inúmeras dimensões incomensuráveis. Dessa consciência nasceu o campo de informação
que é a lei, que tudo rege, que está registrado na nossa consciência cósmica, e nasceu os campos sutis. Dos campos sutis nasceu o campo eletromagnético, que forma o campo mental coletivo. Do campo mental coletivo surgiu os campos mentais individuais, todos em várias dimensões. E do campo individual, mental individual, vai surgir a personalidade. E a personalidade é formada de força paterna, força materna, ambiente e as várias personalidades que nos reveste com a implicação do espírito. Então, na verdade, esse é o nosso composto. É disso que nós somos compostos. Então, consequentemente, o sonho tem de abarcar todas as propriedades dessas dimensões. Por isso que ele é uma síntese oriunda dessa totalidade do que somos, dessa unidade do que somos. E nada melhor para representar uma síntese do que uma mandala, né? Então, dentro dessa visão aqui, o sonho, que está com S também de síntese, representa um sonho. Logicamente, que eu vou mostrar isso nas aulas subsequentes, que do sonho todo a gente vai pegar um pedacinho só dele. Olha quanta coisa acontece no sonho, quanta informação vem no sonho, mas a gente só pega um pedaço dele, o fragmento que a gente consegue gravar, o fragmento que a gente consegue absorver. Então você imagina quanto conhecimento e quanta coisa não existe nas outras dimensões nossas e como o sonho é diferente. Então nós vamos estudar isso aqui, as várias dimensões dos sonhos. Eu já comecei a falar sobre isso, mas nós vamos começar a estudar isso em mais detalhe. Não só os vários planos, igual a gente fez aqui na aula passada, pegamos um sonho sexual e fomos lá e interpretamos ele em 3 grandes planos, mas também tem as várias dimensões do sonho. Então, se nós entendermos que o sonho é uma grande síntese, uma grande síntese oriunda do movimento do espírito, da nossa totalidade, da nossa unidade, vindo do amor e das inúmeras forças e estados que compõem a dimensão intrínseca, consciencial, psíquica, mental e personal do ser, então nós vamos compreender que ele, na verdade, é um grande mosaico, Vamos compreender que ele é uma dimensão enorme, é uma verdadeira coxa, tecida, uma mandala, onde todo o conteúdo do sonho se expressa. E nós muitas vezes guardamos um pedacinho aqui do sonho, que são os nossos fragmentos. Mas isso tudo fica na nossa alma. E vai se repetir, vai vir em outros segmentos, em outros movimentos espirais, até que as principais mensagens consigam ultrapassar as barreiras que nós mesmos criamos e que nós mesmos dificultamos, e são as barreiras do nosso atraso evolutivo. Muito bem. Então isso também entende que quanto mais você evolui, mais conteúdo superior o sonho vai ter. Como eu expliquei aqui, você pega José lá, que foi o cuidador do Cristo, Então José era capaz de sonhar com um anjo e literal, falando para ele, agora você vai para o Egito, agora você volta para a Galileia. Não, aceita a criança, que a criança que vai nascer na Maria vem de Deus. Quer dizer, orientações diretas. Ou seja, orientações que não tinham nenhuma barreira. Nós não. Nós temos inúmeras barreiras e todas essas barreiras são o nosso atraso evolutivo. E o sonho para nós sempre vem em mensagem, porque a nossa mente não libertou ainda dos caminhos da mente mecânica e muito menos da mente simbólica. Muito bem. Nascem igualmente de suas vivências uniabarcantes, em processos complementares, interconectados, multifatoriais e multidimensionais. Então presta atenção nisso aqui, complementares, porque vários sonhos, tudo aquilo que existe em nós, existe como unidade uniabarcante. E são complementares, uniconectados, multifatoriais, por quê? Porque nós somos multidimensionais. Então você imagina que nós podemos ter o sonho das mais diferentes maneiras. Coloca a caneta aqui, por favor. Então eu vou fazer aqui um desenho, Então o sonho, semana que vem eu trago isso aqui já feitinho, que nós já fizemos isso aqui, essa aula. Então vamos supor que o sonho nessa dimensão consciencial, ou nessa dimensão mental, ele é essa mensagem aqui. Na outra dimensão, ele é isso aqui. Na outra, ele é isso aqui. Na outra, ele é isso aqui. Na outra, ele é isso aqui. E a que você gravou é isso aqui.
Entendido? Então olha quanto conhecimento, eu gosto de falar essa expressão, né? Quanto conhecimento está estocado na nossa alma. Quanto conhecimento nós temos em cada sonho. E muitas vezes a gente grava isso aqui. E muitas vezes nem isso aqui, né? É um pedacinho assim, ó, que a gente grava. Mas lá na nossa alma, tudo isso aqui está lá, ó, porque nós estamos interconectados. Então, de alguma forma, esse conteúdo aqui vai funcionar como alerta, como um eco distante, como uma intuição, como um processo que parece que nos leva a fazer determinado movimento. E mesmo que a gente negue esse movimento, mesmo que a gente faça um movimento contrário, esse processo fica virtualmente ou latente dentro da nossa alma. Por isso que em determinado momento a gente toma determinadas condutas, ou em determinado momento a gente tem força para passar por problemas que a gente nem imaginava que a gente conseguiria passar, porque esses conteúdos estão lá na nossa alma. Apesar da gente ter muitas vezes gravado ou relatado apenas esse pedaço aqui. Deu para entender? Voltemos. Das dimensões do espírito, cósmica, espirituais, coletivas e individuais. Então isso aqui nós já vimos, né? Do espírito, já sabemos qual a dimensão do espírito, é a dimensão verdadeira, a dimensão intrínseca. Cósmica, da consciência cósmica até a consciência espaço-temporal. Espiritual, o mundo espiritual nas suas mais diferentes realidades e dimensões. O mundo coletivo, porque a consciência é coletiva, a mente é coletiva, a mente coletiva, a consciência é coletiva. Individual, a nossa mente individualizada e a nossa personalidade. Então, tudo isso aqui provém do seu perene estado intrínseco. Nós não temos sonhos intrínsecos. Olha, quando José sonha com os anjos, é um sonho intrínseco, porque vem das dimensões superiores da vida, vem das dimensões interiores de ressonância, de interação com esse mundo. Nós não, dificilmente nós vamos ter esses sonhos. Vai depender de uma evolução que nós ainda não temos, né? Então, dimensões do espírito cósmico, espirituais, coletivas e individuais. Então, provém do seu perene estado intrínseco e do seu estado limitado, estado vibracional. Então, a maioria dos nossos sonhos, quase a totalidade dele, vem do estado vibracional. Não vem do mundo intrínseco. Não vem do reino divino em nós, como diz Jesus. Vem do estado vibracional, né? Das experiências sistêmicas, que em nós não tem nem eco, e antissistêmicas, essa que é vibracional, está na nossa alma. Do tempo e no não tempo. Do tempo, a gente tem muita coisa. Do não tempo, pode ocorrer, mas está gravado lá em cima e a gente não percebe. Do movimento involutivo e evolutivo, que nós já mostramos aqui na aula passada, quais são esses movimentos. O involutivo vai do espírito à matéria e o evolutivo vai da matéria ao espírito. E do holomovimento unitário, ou seja, que engloba todos os movimentos da vida, que expressa a divindade, a respiração do átomo e, consequentemente, do universo. Ou seja, a mesma respiração do átomo é a mesma respiração do universo, a mesma respiração do ser, a mesma respiração em Deus. Eu mostrei essas duas respirações aqui. Estão lembrados? Então, tudo que a gente falou até agora foi para chegar nessa definição aí. Ok? Espero que eu não esteja falando surpresa. A manifestar o todo em sua menor parte. Então, aquela regra que nós já conhecemos há tanto tempo, né? A parte está no todo e o todo está na parte, né? Desde Hermes, já que a gente já conhece essa visão e dos filósofos gregos. Vamos. Principiam-se nas ondas de possibilidades infinitas. Então, estão lembrados. O Espírito, Deus é Pai de todas as possibilidades infinitas. Então, o sistema é possibilidades infinitas. A consciência é as ondas de potencialidades. Depois nós temos as ondas de probabilidade, que a gente faz através das nossas escolhas, dentro do esquema de determinismo e livre-arbítrio. Até chegar nas ondas inerciais, que o representante principal das ondas inerciais é a mente mecânica. Então vamos lá? Principiam-se nas ondas de possibilidades infinitas, que verte de Deus em forma de graça. Nós até mostramos um desenho
com a graça e nós incluído nela. Passando pelas ondas de potencialidades que expandem os nossos limites, o nosso saber e a nossa criatividade. Consubstanciando-se nas ondas de probabilidade, que definem os nossos ângulos de livre-arbítrio e determinismo. Até revelar as ondas iniciais que nos amarram na repetição cansativa dos nossos padrões e hábitos milenares. Então, exatamente essas ondas inerciais que levam a esses padrões e hábitos milenares e constitui a base da mente mecânica. E é a razão do nosso atraso. Né? Então, a mensagem na Bíblia, que é muito bacana, né? Que é a mulher de Ló, que vira estátua de sal. Ali é o símbolo da inércia. Exatamente isso, o símbolo da inércia. Certinho? Nascem igualmente dos campos das primeiras contrações da individualidade, ou seja, da consciência cósmica, e da sua dinâmica de afastamento e quebra de simetrias sequenciais. Lembra que eu mostrei isso em vários cursos, a quebra de simetria, até o atual estado evolutivo. Advém das situações e problemas da vida de vigília, do desprendimento do ser de suas amarras corporais e das suas inúmeras interações e ações no planos invisíveis da existência. Isso aqui era a definição nossa anterior, né? Advém das situações e problemas da vida de vigília, do desprendimento de ser de suas amarras corporais e suas inúmeras interações e ações no plano invisível da existência. Ou seja, os sonhos espirituais, o contato espiritual, o contato intervida, o contato das dimensões espirituais. Emanam da presente reencarnação e de todas as encarnações, próximas, pregressas, remotas, arcaicas e futuras. Então lembra que nós não podemos ver só as nossas reencarnações presentes, nós podemos ver reencarnações futuras. Porque conforme a onda de probabilidade, determinados destinos já estão formatados. Logicamente que não estão formatados 100%, porque o princípio da incerteza não permite isso. Se nós aplicarmos o conceito, correlacionarmos o conceito do princípio da incerteza à vida em geral, não só aos fenômenos da física quântica, então nós poderíamos ter uma base para raciocinar. Nunca é 100%. Então vai ser uma percentagem grande. Então tem determinadas vidas que você já está construindo aí, já tem 90% de probabilidade de ocorrer, 95% de probabilidade de ocorrer. Está claro? E que elas também são acessíveis. E que estão dentro da nossa alma, formatando conforme as nossas escolhas preguiças e atuais. E as encarnações arcaicas, né? Lembra que nós tivemos um sonho aqui, que a pessoa subia na árvore, vinha dinossauro e tal. Por quê? Isso aí são os conteúdos que vêm dos processos arcaicos. Próximo. Provém do período intervidas, ou seja, do tempo que nós estamos no plano espiritual, da vida intrauterina, tem vários sonhos que vêm da vida intrauterina, como da fase infantil e das que lhe são subsequentes. Quantos sonhos que a gente tem? Sonhei na minha casa de criança, sonhei na minha casa quando sonhei que eu era menininha ainda. São esses sonhos, né? Vem de todos esses períodos aqui, ó. Agora, aquilo que é mais comum em nós, revela os nossos bolsões ou zonas de exclusão, as nossas inibições, as ondas psíquicas caóticas e o conteúdo dos nossos núcleos mentais, evidenciando os espectros dos nossos defeitos primordiais. Então a maioria dos nossos sonhos vem daqui, né? Os bolsões, as zonas de exclusão, as nossas inibições, as zonas psíquicas caóticas, o conteúdo dos nossos núcleos mentais e o espectro de defeitos primordiais. Então quase a totalidade dos nossos sonhos vem dessa região aqui, né? E um pouco dessa daqui. Desvela as nossas tensões, pulsões, instintos, dramas complexos e defesas intrapsíquicas. E agora que nós estamos estudando a questão sexual, nós estamos vendo as pulsões como são fortes, né? Indicam caminhos. Então, no final, sempre o sonho vai indicar um caminho, uma trajetória, vai fazer uma análise para você corrigir o seu movimento. Então, indicam caminhos, trajetórias, soluções e consequências. Quantos sonhos nós já analisamos aqui que mostram, se você continuar fazendo isso, quantos que já não deram soluções? Olha, faça isso, está precisando fazer esse movimento, né? Quantos que não mostram a nossa trajetória, o caminho que nós estamos escolhendo? A maioria dos sonhos que nós interpretamos aqui mostram isso, né?
para vivências significativas próximas e o longínquo. Assim, os sonhos originam-se das nossas inúmeras dimensões interiores, das nossas infinitas dimensões psíquicas, tornando-nos autoconscientes. Então, o que é tornar autoconsciente? Lembra? Desde quando nós estudamos aqui, não estamos aqui para nos fazer melhores. Não, estamos aqui para nos fazer conscientes. Porque o tornar consciente é o primeiro passo para que a gente nos faça melhores, né? E o sonho visa isso, né? Uma autoconsciência, levando-nos à cura e à transformação, nesse esforço contínuo de regresso à casa paterna. Bom, então com esse postulado, nós alargamos e muito, né, a definição de sonhos. Agora nós temos uma dimensão ampla, temos um processo amplo para que a gente possa estudar numa visão bem mais ampla do que nós vimos estudando até hoje. Certinho? Todo mundo compreendeu aí? Porque tudo que eu dei até agora foi para chegar nessa definição aqui. Aquela enrolação toda foi para chegar aqui, né? Então agora, espero que esteja bem definido. Não é isso? Próximo. Então nós fizemos aqui uma síntese, né? Os sonhos são uma síntese, que origina-se da totalidade da unidade do psiquismo humano. Provém do seu perene estado intrínseco e do seu atual e limitado estado vibracional. Provém de seu movimento involutivo e evolutivo, do óleo movimento unitário que expressa a divindade, a respiração do átomo. Então, isso é o sonho. Agora você viu que eu já coloquei uma mandala aqui em movimento, porque o sonho expressa o holo movimento, né? Nem o sonho está parado, é sempre um holo movimento. E aqui eu coloquei as principais bases de tudo que nós escrevemos no postulado. É uma síntese do estado perene ou intrínseco ao estado vibracional, da totalidade da unidade, do movimento evolutivo e involutivo, do holo movimento que expressa a divindade, até a respiração do átomo, que expressa a respiração do universo. Então isso aqui é o sonho. Nós muitas vezes nesse movimento só gravamos um segmento. Então olha bem, cada sonho nosso, olha a dimensão que ele pode ser. Ele é um holo movimento do espírito, então ele ocorreu em todas as nossas dimensões íntimas. Então se nós tivermos percepção, nós podemos subir ao campo superior das várias mentes que nós temos e das várias consciências e ver o mesmo sonho em outro conteúdo. Então eu costumo dizer que o método que o Jung criou da imaginação ativa, em que você pega o sonho e continua o sonho com a imaginação ativa, utilizando só a imaginação para dar sequência nela, e o Jung tem vários estudos, e não só aqueles que compõem, né, que trabalharam junto com Jung, que escreveram depois de Jung, tem vários estudos sobre imaginação ativa. É um método muito bacana, mas na minha visão a melhor imaginação ativa é você ir atrás do mesmo sonho nas várias dimensões que te compõem. Eu até chamo de imaginação ativa consciencial. Eu dou outro nome. Se der tempo eu falo sobre isso aqui, mas não prometo. Porque senão depois fala, mas você falou. Não prometo. Só está faltando agora sonho de criança e sonambulismo. E aí não vou prometer não. Então, se der eu falo. Então, que é a imaginação ativa, mas dentro, interior. Onde você não vai a continuidade do sonho a esmo. Mas você vai ver qual é esse sonho numa dimensão superior daquela que você pensa. Na dimensão mental superior, na dimensão consciencial superior. Então você vai ver mensagens muito mais amplas. E é por isso que você pode olhar, coloca aqui para mim a caneta, por favor. Por isso que você pode olhar, apaga aqui para mim. Por isso que você pode olhar que o sonho vem aqui numa sequência, começa outra sequência, começa outra sequência. E você fala, olha, eu estava aqui, Dona Pronto, eu passei, fui para tal lugar assim, assim. Passei, fui para tal lugar assim, assim. Como o sonho ele é interconectado, você vai ter coerência nesse movimento, mesmo que você não entenda. As imagens vão ser desconexas. Você fala, nossa, eu estava andando, eu voei. Estava andando, como se eu já estava em outro lugar. Então eu quero mostrar para vocês que esse outro lugar é a parte do sonho que você não gravou, entendeu? Então vamos supor aqui, estou escrevendo aqui,
vem aqui, vem aqui, vem aqui, e aí que veio aqui. Deu para entender? Mas você veio e gravou essa parte, gravou essa daqui continuava aqui, ó, fazia todo esse movimento, ia lá, voltava, ia lá e chegou aqui. Mas você gravou essa daqui e gravou essa daqui. Como o sonho é uma mandala que está interconectado, você vai pegar esses trechos e eles vão ter representatividade, porque são imagens que estão interconectadas. Eu falo assim que é igual aquela música do Chico, Construção. Você pode mexer na letra para cima, para baixo, que você vai chegar a resultados semelhantes. A mesma coisa aqui. Mas isso tudo aqui, ó, ficou nas outras dimensões conscienciais nossas. Não só conscienciais, mas dimensões mentais e conscienciais. Deu para entender? Por isso que o sonho, como movimento do espírito, parece maluco. Que ele vem aqui, pula para cá e pula para cá. Você estuda esses segmentos que eles estão interconectados. Mas olha a quantidade de mensagem que nós perdemos. Em outras palavras, o que a gente guarda é um fragmento. Eu falo que é igual essas mensagens do Evangelho, esses papiros, né? Pedacinhos, 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 foi juntando aqui que deu o nosso Evangelho. Mas imagina o que é. Tanto é verdade que João fala isso, né? Se fosse escrever tudo aquilo que Jesus disse ou fez, não haveria livro no mundo que coubesse. Exatamente isso. Então agora deu para entender? Ora, então se eu fizer um estado interior de subida, eu posso muito bem ver mais coisa do nosso sonho fazendo uma imaginação ativa consciencial interior. Eu vou ver mais mensagens que eu não vi na abordagem do sonho. É como se a gente tivesse só a mensagem central. Ou seja, o sumo. O sumo do sumo do sumo. É o que a gente tem quando a gente retém um sonho. E todo o restante ficou nas dimensões superiores. Ok, isso aqui, gente? Isso aqui é muito importante a gente entender. Ah, então a mensagem do Espírito é um holo movimento do Espírito, mas a gente só guarda o ó. O resto está nas dimensões superiores da nossa alma. Deu para entender? Vamos lá. Entendido, né? Então vamos supor. Então volta lá. Então vamos supor que eu consegui gravar só esse triângulozinho aqui, ó. Tá claro? Mas olha o tamanho. Como esse triângulo aqui, a parte tem o todo, entendeu que eu posso pegar essa parte aqui, estudar e tirar conteúdos que estão superiores na mensagem. Mas isso aqui é se eu utilizar a intuição e a sensibilidade, porque ele vai representar o todo. O todo está na parte, a parte está no todo. E está interconectado. É uma mandala. Mas olha o quanta coisa tem num sonho e que a gente não vê. Então, se nós aprendêssemos essa imaginação ativa, consciencial, interior, eu acho que seria um espetáculo para a gente fazer descobertas íntimas. Certo? Próximo. Então aqui tem uma coisa bacana, eu adorei essa imagem aqui, ó. Vamos colocar o Espírito como luz, né? Que a gente sempre interpreta o Espírito como luz. E aqui mostrando as ondas, ó. Então vamos voltar à imagem lá anterior. Vamos pegar esse centro aqui, né? Agora como se fosse o Espírito. E olha as ondas, ó. Vem ondas, ó. Os sonhos originam-se de um movimento, ou de um holo movimento do Espírito. Então essas ondas. Aí você fala, nossa, mas a gente guarda só o fragmentinho. Então vamos pegar agora a onda. Essa onda aqui é muito bacana da gente estudar. Ó, a gente gravou essa ondinha aqui, ó. Mas olha o movimento de onde veio. E o movimento de totalidade. Você vê que a onda se espalha em todas as direções. Não se espalha só numa direção. Olha que espetáculo. E a gente vem e grava essa daqui, ó. Eu sonhei. E mesmo isso que a gente grava, a gente não procura saber, conhecer, analisar. E olha a quantidade de movimento que foi feita, a quantidade de onda que foi feita. Por isso que eu coloquei ondas de possibilidades, onda de
de potencialidade, ondas de probabilidade e ondas inerciais. Porque a gente vem aqui, ó, só pega essa ondinha aqui, ó, mas olha a dimensão do sonho. Olha que espetáculo é a dimensão do sonho. Essa imagem eu quero que grave. Então, Rodrigo, volta na imagem anterior. Isso aqui em forma de... Ó, agora vai, em forma de onda. E a gente guarda esses fragmentos aqui. Mas olha que espetáculo que é um sonho. A mensagem é muito mais completa, porque ela provém do Espírito. Ela é muito mais ampla, mas devidamente mecânica. Ela primeiro, a nossa linguagem é toda simbólica. E devidamente mecânica, devido à inércia que nos entra, a gente só filtra um pedacinho. E o restante fica como se fosse virtual, fica como se fosse latente. Certinho? Próximo. Então é isso aqui, ó. Então tudo que eu falei lá naquela teoria, volta lá naquela definição, no postulado. No postulado. Bom? Então, volta, vai. Não, pode ir para frente. Isso. Então esse postulado todo aqui, vai, esse e esse, pode ir, está aqui, ó, o mundo intrínseco e vibracional, a consciência, o consciente e o inconsciente, os diferentes véus que nos cobrem, desde a consciência cósmica até espaço-temporal, desde a mente coletiva até a mente individual, sistema e antissistema, movimento de involução e evolução formando o holomovimento. A nossa respiração, então a respiração sistêmica, que é aquela que nós já falamos, né? É individualidade, totalidade, unidade, Deus imanente, Deus transcendente. Deus transcendente, Deus imanente, individualidade, unidade, totalidade, individualidade. E ao mesmo tempo a respiração sistêmica e antissistêmica, né? Espírito. É energia, matéria, energia e espírito. E a respiração da personalidade, que representa isso aqui. Depois nós vimos a nossa personalidade, formada de força materna, força paterna, ambiente, o espírito revestido pelas personalidades intervidas e as personalidades reencarnatórias. Depois nós vimos que tem duas asas para a gente poder resolver esse processo e tirar o véu. O amor e a sabedoria. E nós vimos aqui aquela síntese anterior, que nós tínhamos feito, falado sobre o sonho, que ela representa viagens astrais, viagens interdimensionais, viagens conscienciais, contatos intervidos, contato com os mentores e contato com os obsessores. Nós vimos até o sonho de Marcondes aqui na aula passada, que é o contato dele com 3 entidades de evolução primária. Então isso tudo aqui, ó, está ocorrendo no sonho. E é muito bacana essa representação da nossa aura, porque tudo isso está ocorrendo na nossa aura. Então se eu for vir aqui, eu vejo a dimensão do sonho quase infinita. Então você vai ver, eu vou abaixando até chegar no consciente. E essa mensagem é fragmentada. Mas olha o tamanho de mensagens que ficou em cada dimensão essa. Então quando eu falo na imaginação ativa consciencial, é você sair daqui e ir explorando o próprio sonho nessas dimensões que estão dentro de você. E que o sonho está gravado lá, em estado latente. Eu costumo brincar, né? O estado virtual, que fica perto daquilo que a gente vê na nossa tecnologia hoje, fica mais fácil. Mas que está dentro de nós. Certinho? Deu para entender, gente? Pessoal da TV Ibis, esse postulado aqui é muito importante. Ou seja, nós chegamos no nosso terceiro postulado. O primeiro, o sonho é o holomovimento do espírito. O segundo, o sonho traz a sua própria interpretação. E o terceiro, essa conceituação toda que nós fizemos aí, e representa tudo que nós já demos nas nossas aulas, principalmente nesse segundo curso, sobre sonhos. E essa imagem aqui sintetiza tudo, né? Então se eu guardar essa imagem, volta, Rodrigo, essa imagem, essa aqui, volta, e essa aqui, eu tenho tudo de sonho. Semana que eu vou fazer aquele risquinho que eu fiz aí, eu vou fazer ela direitinho. Eu costumo brincar, eu vou até fazer isso, eu fiz assim, né? Você sabe essas mensagens de voz que a gente manda pelo WhatsApp? Então você pensa você gravando a mensagem,
De 10 minutos. Aí depois reduziu para 5, reduziu para 3, reduziu para 2. Aí quando você vai ouvir, você vai lá, oi, acaba. É o que nós gravamos do sonho. Eu fiz assim, eu fiz um quadrinho com aquelas mensagens para a gente poder ou seja, a mensagem é muito mais ampla, mas chegou, é igual aquela brincadeira que a gente fazia também quando menino, né? Aquela de salão que você vai falando fio, telefone sem fio, não sei, não é do seu tempo aí, mas na minha época eu brincava disso, né? Vai falando no ouvido do outro, vai falando no ouvido, quando sai a última mensagem lá, é um fragmento do que foi começado. Certinho isso aqui, gente? Isso aqui é fundamental. Vai, Rodrigo. Bom, agora, semana que vem, eu vou mostrar a visão cinética dos sonhos. Então, aguarde, não vai ser hoje. Ok? Que é o quarto postulado. E, então nós vamos dar um tempinho, 5 minutinhos para tomar um café, e a gente voltar para entrar na aula de sonhos sexuais, e a gente poder ter um tempo maior hoje para perguntas, respostas, comentários. Manda aí, hein, pessoal? Porque senão a gente encerra mais cedo. Vamos lá. Pessoal, voltamos. Olha, foi 10 minutinhos. Nem foi 10, estou mentindo. Mas assim, uns 8. Então nós voltamos porque nós temos de aproveitar ao máximo o tempo. Vamos lá? Então vamos entrar aqui na nossa aula, né? Nós estamos aqui na interpretação de sonhos, segunda parte, aula 2. Que é semana passada que nós iniciamos uma nova fase, né? Os sonhos sexuais. Sonho, um poema do infinito 2. Vamos lá. Então lembra, isso aqui tudo é aquelas mensagens de Emmanuel no livro Vida e Sexo que eu peguei para fazer uma síntese. Então toda vez que a gente fala sobre sexo, a gente sempre recorda para que a gente não esqueça. Então, diante do sexo, o que o Emmanuel nos ensina? Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno. Não impulso livre, mas responsabilidade. Não indisciplina, mas controle. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou repreender com a experiência. Então, isso aqui são o sumo, né, daquilo que ele nos ensinou. Então, se nós levarmos isso em consideração, acho que a gente começa a ter uma visão mais ampla sobre o sexo. Próximo. A aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, isso a gente vê falar todo dia cedo, para que a gente nunca interfira na vida sexual dos outros, ou faça a vida sexual dos outros fofoca, ou faça a vida sexual dos outros picadeira, ou faça da vida sexual dos outros a limitação e o que ele tem de fazer ou deixar de fazer em termos sexuais. Então lembra, e essa imagem aqui é muito bacana, né? Quer dizer, a vida e o sexo, entre a luz do amor e da vida, é assunto pertinente a cada um. O que nós podemos falar sempre é esclarecer, mostrar, mas nunca exigir os outros que ande pela nossa cartilha. Nunca. Porque, aliás, a nossa cartilha é muito frágil. No campo sexual, então, nós estamos muito frágeis, né? Muito bem. Próximo. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utiliza de semelhante recurso. Então, as 3 perguntas que Emmanuel fala, que é muito bacana, né? Como, com quem e para quê? Que nós vamos nos entregar a essa ou aquela ligação afetivo-sexual. Próximo. A energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face da potencialidade criativa de que se reveste. Então, aquilo que eu já falei 1000 vezes, né? O sexo aqui embaixo é interação, né? Lá em cima é a criatividade. E todo ele são cargas energéticas, né? De atração e de geração. E que são cargas magnéticas. Então a gente troca um com o outro cargas de valores, igual nos processos eletromagnéticos. Então é cargas igual pensamento. Certinho? Próximo. E nós vimos o espectro da energia sexual. O infrasexo, que é o processo evolutivo, né? Que vem lá dos primeiros seres até chegar ao homem. O sexo, que pode ser colocado a nível dos brutos, que a maioria de nós ainda situamos lá. O sexo irresponsável e o sexo consciente. É esse aqui que a gente deve procurar, né?
E a suprassexualidade, que vai muito além do sexo e desenvolve a beleza, desenvolve a harmonia, desenvolve os outros aspectos, incluindo aí a criatividade, que nós ainda estamos longe de ver, porque estamos situados aqui, muitas vezes aqui e aqui. Próximo. Bom, sexo e vida. Então, algumas coisas que Emmanuel nos falou que é muito importante a gente não esquecer, que vai ser importante na interpretação dos sonhos. O pretérito pode estar vivo nos mecanismos mais profundos de nossas inclinações e tendências. Então, quantas inclinações e tendências sexuais que nós temos que nasce do nosso pretérito, das nossas inúmeras vivências, das diferentes reencarnações, e ficou lá como hábito, e ficou lá, né, como padrão, e que a gente repete isso nas outras vidas. O que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciada, em quase todas as criaturas. Então, além do pretérito agir dentro de nós, nós ainda temos a bissexualidade. Por isso que nós vamos ter sonhos bissexuais, porque são conteúdos que vêm daqui e que estão aqui. E que também fazem estudo daquelas trajetórias que o sonho desenvolve. E aqui também tem uma outra coisa muito comum, que a tentação de retorno dos sistemas poligâmicos pode ocorrer habitualmente com qualquer pessoa na Terra, mais que natural, é justo. Então, a inclinação poligâmica que está dentro da nossa alma. Então, a gente tem inclinações e tendências que vêm dos mecanismos do passado. Nós temos a bissexualidade, pronunciada em quase todas as criaturas, e nós temos a poligamia como base, como tecido da nossa expressão sexual. A energia sexual envolve o positivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que por isso mesmo deve estar controlada por valores morais. Então só existe uma maneira, né, de você trabalhar o sexo dentro de um sentido mais amplo. É controlar com valores morais. Lembra que valores nós podemos desenvolver, e a virtude é a manifestação divina. Então isso aqui, gente, é o nosso tecido. Você vai ver que a maioria dos nossos sonhos estão aqui, ó. Ou vai ser inclinações, as nossas taras, as nossas dificuldades, as nossas funções, os nossos desejos, ou vai ver expressão da bissexualidade, ou vai estar dentro da poligamia. Certinho? Próximo. Sonho e sexo. Então nós vimos também que nós podemos resumir tudo que nós vimos na aula passada em 4 elementos diferentes. O sonho explora possibilidades, percorre a vida que poderíamos ter vivido, monta os cenários que poderiam ter sido os da nossa vida. Então essa é a primeira coisa. Por isso que você vai ter sonhos, namorando um colega, namorando a pessoa que você conheceu, que você ficou meio assim tocada, que deu aquele contato maior, e vai desenvolvendo a vida, né? A pessoa que você nem conheceu direito vai apresentar lá beijando, fazendo relação sexual, porque o sonho vai explorar isso dentro desse contexto da primeira montagem, né? O sonho explora aqui aquilo que a realidade apenas permite em esboço, os desejos e sentimentos do outro, que é a continuidade desse aqui. Depois nós vimos que o simbolismo sexual, em seu significado mais amplo, refere-se à atração e ao anseio de fundir e unir. Olha que atração que ele fala, que é a mesma carga de atração que Emmanuel fala que a sexualidade representa. Então, não só os sonhos sexuais revelam esse lado, mas também ele vai revelar um significado mais amplo, que vai revelar a atração e o anseio de fundir e de unir. Então, muitos sonhos sexuais têm esse contexto aqui. Nesse sentido, positivamente pode indicar complementação psicológica ou negativamente, um estado a ser atraído ou envolvido por uma dinâmica que pode prejudicar. Então, dentro desse processo de simbolismo, de atração e de anseio, vai mostrar tanto um processo positivo de complementação, como um processo, uma dinâmica que pode nos prejudicar. Então, vai estar dentro desse contexto. E além disso tudo, né, nós vamos ter os sonhos sexuais que nós mostramos aqui, o do Marcondes. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeiras de expressão permaneciam em atitude menos edificante. Ou seja, são os contatos sexuais durante o sonho, e mesma coisa que acontece lá com os desdobramentos. Então, em visão geral, é isso que os sonhos e o sexo representam. Próximo. E nós vimos que os sonhos, principalmente os sonhos sexuais, mas todos os sonhos, né, têm diferentes planos de interpretação. E nós vimos na aula passada, nós vimos aquele sonho que nós podemos interpretar apenas no seu contexto sexual e podemos interpretar no contexto igual dela lá, da origem da sexualidade e ao mesmo tempo
de todo o processo psíquico que ela está vivendo. Então são diferentes planos de interpretação. Certinho? Beleza, vamos lá. E nós vimos também de onde partem os sonhos, né? A maioria dos sonhos sexuais vão estar aqui, né? Eles vão ser sonhos de material excluídos, bloqueados, superficiais, instintivos, de compensação, de conflito, trauma, tensões, complexos de reparação, pulsões e satisfação dos desejos de fonte somática. Então, a maioria dos nossos sonhos sexuais vem daqui. Próximo. Então, o 42º sonho. Não é possível que no 42º sonho nós não vamos aprender, né? Então vamos ver esse sonho aqui que vai indicar tudo isso que nós falamos. Olha que bacana. Vamos lá. Sonhei que eu era secretária ou algo do gênero, trabalhava para 2 ou 3 homens. Eles deveriam ser da área de saúde, pois eles vestiam um jaleco branco. Estava trabalhando quando senti uma super vontade de ter relação sexual com qualquer um deles. Todos estavam ocupados e eu nada podia fazer. De repente, eu estava em uma cama com meu marido e ele estava com a aparência do Tony Ramos. Fiquei toda excitada, por enfim iria matar minha vontade de fazer sexo. Começamos a nos beijar e a tirar a roupa, estávamos naquela loucura quando meu marido me disse que não estava conseguindo ter ereção. Fiquei meio frustrada, mas não desisti. Comecei a me esfregar nele e ele enfim teve ereção. E quando ele foi me penetrar, eu acordei. Apesar de ter sido um sonho sexual, não acordei com desejo ou algo do tipo. Foi um sonho comum. Obrigado pelo carinho de sempre. Muito legal essa história. Aliás, eu falo isso aqui direto, né? Mas olha aqui. Então vamos fazer aquilo? Cadê os papeizinhos? Me dá os papéis aqui, Rodrigo, por favor. Tem 3 folhas de papel lá, pega lá na prancheta. Então lembra assim, primeira interpretação nossa do sonho sexual em si, né? Então vamos lá, o sonho sexual em si. Olha lá, olha aqui, olha que bacana que ela fala. Ela é uma secretária, 2 ou 3 homens e podia fazer sexo com qualquer um deles. Olha a tendência poligâmica aqui. Olha a tendência poligâmica aqui. Ah, então deixa. Volta ali para mim uma coisa. Volta. Não. Aqui, ó. Não, pode mais uma. Aí, aqui. Que a tentação de retorno dos sistemas poligâmicos pode ocorrer habitualmente com qualquer pessoa na Terra. É mais do que natural. É justa. Ou seja, então ela fala, é uma secretária que podia ter relação com qualquer um dos 3. Está mostrando exatamente isso que Emmanuel fala. Ou seja, na estrutura da nossa alma, o processo poligâmico está presente. E você viu aqui, ó, vamos lá voltar agora? Voltando ao sonho? Olha aqui que ela diz, sonhei que eu era secretário ou algo do gênero, trabalhava 2 ou 3 homens. Eles deviam ser da área de saúde, depois eles vestiam de jaleco branco. E olha bem, área de saúde, o que quer dizer? Está falando da saúde sexual dela, né? Estava trabalhando quando sentiu uma super vontade de ter relação sexual com qualquer um deles. Ou seja, com qualquer um deles. Tá claro? Ou seja, a Emmanuel falou, habitualmente nós podemos ter a tendência poligâmica. Tá claro? Agora olha só que interessante. De repente eu estava na cama com meu marido e ele estava com a aparência do Tony Ramos. O marido não era o marido. Então aqui nós temos uma fantasia sexual. Voltamos lá no Emmanuel. Olha o que a gente aprendeu lá. O pretérito pode estar vivo nos mecanismos mais profundos de nossas inclinações e tendências. Vai. Não, volta no outro. Pode mais um, esse. O sonho explora possibilidades. Percorra vidas que poderíamos ter vivido, monta os cenários que poderiam ter sido os da nossa vida. O sonho explora aquilo que a realidade apenas permite em esboço, os desejos e os sentimentos do outro. Tá claro? Então vamos lá. Ó, então o marido tinha uma aparência do Tony Ramos. Tá claro? Então você viu aí que num sonho, no seu primeiro plano, buscar aqui para mim, então lembra, né? Eu posso interpretar o sonho num primeiro plano. Nós estamos interpretando esse sonho aí no primeiro plano sexual. E nós já vimos a inclinação da poligamia
E nós vimos o processo de fantasia sexual. E aliás, eu li um livro muito interessante do inglês, esqueci o nome dele, mas ele fez uma pesquisa vasta sobre fantasia sexual. A coisa mais comum que existe dentro do campo sexual são as fantasias, certo? Qual o perigo da fantasia? Você colocá-la em prática. Porque na hora que você coloca uma fantasia em prática, imediatamente você passa para uma fantasia mais complexa, que vai colocando, e é aí que surgem os vícios sexuais. Mas a fantasia, ela está na base de todo o processo. Tanto é verdade que está aqui, ó, a poligamia aqui em cima, e aqui a fantasia. Tudo bem? Então está aqui. Agora, o que acontece? Fiquei toda excitada por experimentar a minha vontade de fazer sexo. Olha bem que ela é muito legal nisso que ela fala, a vontade de fazer sexo. Não teve essa expressão que a gente fala, fazer amor, essas mentiras que a gente fala. É sexo mesmo. Tanto é verdade que podia ser com qualquer um. Então nós estamos falando da sexualidade no seu sentido lato, do tesão, da vontade, da punção, que é exatamente isso que o sonho está explorando. Começamos a nos beijar, a tirar a roupa, estava naquela loucura quando meu marido me disse que não estava conseguindo ter ereção. Então o que isso aqui representa? A parte de frustração dela dentro do campo sexual. Então ela tem as inclinações da poligamia, tem a fantasia, e dentro desse campo todo que está na alma dela, tem uma parte dela que se frustra. Então é verdade que ela fala a frase, ó, fiquei meio frustrada. Tá claro? Ou seja, então o que o sonho está mostrando para ela na sexualidade? A tendência poligâmica, que é mais do que justa e ocorre habitualmente, como diz Emmanuel. A fantasia sexual, certo? E a frustração, que é todo aquele desejo que a gente tem que a gente não consegue realizar. E aí fica reprimido. E tudo que é reprimido cresce no escuro e explode como vulcão. Já dizia o Freud. Certinho? Então olha bem que bacana que é esse sonho. Esse sonho está fazendo um estudo maravilhoso para ela da sexualidade dela. Uma base poligâmica, como Emmanuel fala que todos nós temos, uma base de fantasia e uma base de frustração. Certo? Agora olha só que bacana. Mas apesar da frustração eu não desisti. Ou seja, mostrou um outro lado, né? Poligamia, fantasia, frustração, mas não desistiu. Ou seja, uma sexualidade saudável. Porque eu não desisti. Tá claro? Ou seja, não é, estou frustrado, então não quero mais nada. Aí a partir daí eu vou ter dor de cabeça toda noite, né? Não quero mais sexo, não quero nem saber disso. É assim? Então não é dentro desse contexto. Ela não desiste. Então nós vimos aqui que todo o processo dela, né, está bem formulado. Base poligâmica, fantasia, frustração e não desistência. Comecei a esfregar-me nele e enfim teve ereção. E quando ele foi me penetrar, eu acordei. Então olha só que bacana. Por que ela acorda nesse clima aqui? Porque o sonho está querendo ser gravado dentro desse contexto. Está claro? Ou seja, é para ser gravado dentro desse contexto. Então nesse primeiro plano do sonho, nós vimos a dinâmica sexual, que é a dinâmica sexual de todos nós, né? Poligamia, fantasia, frustração, a não desistência e acorda quando é penetrado, ou seja, para guardar o sonho. Agora olha só que interessante. E apesar de ter sido um sonho sexual, não acordei com desejo ou algo do tipo. Por quê, gente? Porque o sonho transcende a informação. Não é só esse plano. Tá claro? Ela tem um outro plano aqui. Então, como esse plano é um plano fundamental, ela não vai acordar com tesão. Tá claro? Ela muitas vezes tem várias outras mensagens contidas aqui. E essa mensagem é que nós vamos estudar. Esse sonho aqui, ó, quando eu analisei ele agora sob um segundo plano, esse sonho, no meu entender, é de uma pessoa perfeccionista. E o perfeccionista, ele tem uma coisa interessante, ele monta papéis para os outros.
e tenta fazer com que as pessoas vivam os papéis. Então o perfeccionista é assim: hoje é dia do meu casamento, meu marido vai me lembrar, vai me mandar rosa desse jeito, vai me convidar para jantar, o jantar vai ser em tal lugar, vai ter tal tipo de vinho, ele vai vir vestido de tal coisa, vai me dar tal presente. Então ela faz um roteiro pro coitado do cara. Aí se o cara não faz, é uma frustração doida. Aí o maridão nem lembrou. Nem lembrou, ou lembrou no final da noite: ó bem, é nosso casamento. E o perfeccionista é exatamente isso. Por isso que ela vive se frustrando, porque ela monta papéis para os outros. E é exatamente quem nos mandou esse sonho aqui, é uma perfeccionista mor. Ó, ela monta papéis. Olha lá, ó. Eu tive super vontade e montei um papel. Podia ser com qualquer um deles. Depois ela vem, tem a aparência do Tony Ramos. Ou seja, o maridão tem que ser bonitão lá, a maneira de Tony Ramos. E depois tem de fazer o que ela quer, porque senão ela se frustra. Então o segundo plano desse sonho é mostrar o lado complementar dela. Ou seja, você vive estruturando a sua vida em cima de papéis para o outro desenvolver. Eu falo que o perfeccionista é tipo aquele cara que arma a festa surpresa para ele. Não tem gente que faz isso? Convida você para a festa surpresa. Exatamente assim é o perfeccionista. Ele monta papéis, e não é só papel não. A amiga dela é assim, o chefe dela tem de ser assim, um amigo de trabalho tem de ser assim, o maridão tem de ser assim, os filhos têm de ser assim. E quando ela consegue isso aqui, malemar, dá uma alegria: minha vida está tão boa. Mas é uma criação, é uma fantasia, e você atribui o outro papéis. Não é a vivência real. E é o que bacana, nesse sonho mostra isso, ó. O maridão: olha, eu não consegui ereção, ou seja, eu não estou correspondendo ao seu papel de machão bonitão. E ela se frustra. Então no segundo plano desse sonho, nós estamos diante de uma pessoa perfeccionista, que nunca consegue a complementação, porque ela sempre está atribuindo ao outro o papel que ele tem de desempenhar. Nunca é a realidade, não se vive a realidade, não se gosta da realidade. Gosta da projeção e dos papéis que os outros fazem. Por isso que o perfeccionista sofre tanto, porque ele quer controlar todos os fenômenos. Por isso que dá um cansaço e a vida se rotiniza. Exatamente por isso. Então olha só que interessante. Na primeira instância, nós estudamos a sexualidade, né? O tecido poligâmico, a fantasia sexual, a frustração, né? E a parte saudável da continuidade sexual e a questão sexual em si. No segundo plano, nós estamos diante de uma mente e de um comportamento perfeccionista, que atribui ao outro os papéis. É por isso que ela sonhou com prováveis médicos, ou seja, porque esse sonho é uma terapia, é um trabalho de tentativa de cura. E na hora que não corresponde à realidade, ela se frustra. Ainda não desiste, mas frustra. Então esse sonho, no primeiro plano, são o tecido sexual. No segundo plano, é uma mente perfeccionista. Não conheço, porque eu não olho nem o nome. Quando eu tiro o sonho, eu não olho o nome para não ter nenhuma influência. Mas essa mente aqui é perfeccionista. E perfeccionista mesmo. Uma perfeccionissona. É aquela que atribui papel para todo mundo, né? É um mundo encantado, por isso que é um mundo encantado, porque tudo está certinho, tudo arrumadinho, né? A perfeccionista tem um mundo de Cinderela, né? Tudo certinho, tudo, e todo mundo tem que fazer o papelzinho, e não fez, é uma frustração danada. Se vai casar, então é um horror, porque tem que ser perfeito. Se acontecer uma coisinha, olha, na hora que estava andando, o pé virou. Ou seja, o processo não é natural, né?
É sempre uma projeção, por isso que está aqui a aparência do Tony Ramos, porque sempre é uma projeção. Certinho? Agora tem outros planos aí que eu não vou analisar, que aí também mostra a relação dela com o esposo, mas isso aí é pessoal e eu não vou analisar, tá bom? Beleza. É isso aí. Agora vamos lá para os nossos comentários, perguntas e respostas. E é a nossa noivinha que está aqui. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, TV Ibis. Hoje nós temos o comentário da Célia e do Jorge. Eles deixam um grande abraço. Um abraço para toda a equipe, para todos os participantes, e te pede para não esquecer da lista de livros. Não esquecer. Estou dependendo do Rodrigo. O Rodrigo ficou de fazer isso, ele e a Alice. Então, espera aí que eu mando. Tem o Kilder Madureira. Ele já mandou alguns sonhos também, o Kilder. Fala que conseguiu capturar algumas telas dos postulados. Assim, até o pessoal já colocou no YouTube, aqui mostrando, quem quiser pegar os slides, já tem um link. Então, assim, mesmo que não conseguiu capturar a tela, você tem lá o link para pegar agora os slides. Aí ele manda: dúvidas eu tenho muitas, mas estou estudando os cursos anteriores e vejo que tenho muito conteúdo excelente. Estou aprendendo coisas maravilhosas com esse curso do IBIS. Excelente. Vamos lá, continuamos estudando. Tem muita coisa para a gente estudar. Agora o pessoal do YouTube. A Rosângela Lima dá boa noite para todos. Fala que o Adriano Marques te manda um grande abraço. Outro para o Adriano. E ela pede um grande socorro. Tenho estado tão envolvido com as tarefas do trabalho que os sonhos têm sido uma continuidade dele. Como é que é o nome dela? Rosângela Lima. Rosângela Lima, eu vou dar um piti aqui de perfeccionista. Já falei 1000 vezes, você não está dando sonho com continuidade do trabalho. Você está escolhendo, porque geralmente os sonhos é as imagens das últimas 72 horas. Geralmente. Então, como você está enfurnada no trabalho, as imagens que vão aparecer no sonho são as imagens das 72 últimas horas. Como você está no trabalho e está enfurnado no trabalho, essas são imagens, mas não tem nada a ver com o seu trabalho, ele não está falando do seu trabalho, não está falando nada disso. Ele vai usar essas imagens como símbolos. Então você não está dando continuidade, você não está sonhando, você está trabalhando muito e sonhando com o seu trabalho. Não, você está trabalhando muito e está sonhando com símbolos retirados das imagens do seu trabalho. Está entendendo? Não é assim, já falei isso desde o primeiro curso. Não é assim. Eu estou sonhando com o meu trabalho. Não, se você for estudar aquele símbolo lá, tem 1000 coisas. É igual esse símbolo que nós acabamos de falar assim, não, sonhei com a relação sexual. Que relação sexual? É muito mais do que isso. Tanto é verdade que ela acorda e o principal elemento não é o tesão. O principal elemento foi um sonho comum. Por quê? Porque a principal mensagem era do perfeccionismo e não a mensagem sexual. Por isso que ela vai acordar. Então você está trabalhando muito, as imagens ficam arquivadas e você sonha com essas imagens. Porque a maioria dos nossos sonhos é com as imagens das últimas 72 horas. Certinho? A Simone de Cubas. Grande abraço a toda a família Da onde? Ibis. Cuba? Não, o nome dela. É? Simone de Cubas. Bom, não é de Cuba não. Anuncieide. Ela também dá boa noite a todos. A Adriana Carvalho fala: cheguei, estou aqui assistindo. Abração. A Rosilene Moraes. Boa noite, família Ibis, aprendendo muito. E até agora foi a última. Tudo bem? Por enquanto acabou. Pessoal, então hoje nós demos um avanço nas nossas concepções. Hoje nós vimos o sonho com uma visão muito mais ampla. E vimos que o nosso sonho só é parte de um todo também muito mais amplo. É por isso que, com o movimento do Espírito, a mensagem é muito mais ampla, mas a gente grava muito pouco. Semana que vem nós vamos começar a explorar isso. Vou falar sobre a cinética dos sonhos,
Vou falar um pouco sobre imagens do sonho, dimensões dos sonhos, e vamos começar a entrar na parte dos arquétipos. Ok? Para que a gente tenha os postulados vindo dos arquétipos e também das imagens para compor melhor todo esse panorama. Vamos continuar com os sonhos sexuais. Vou estudar 5 sonhos sexuais, nós já estudamos 2, vamos estudar mais 3. E assim, quando terminar, eu vou entrar nos sonhos de criança, entrar no sonambulismo e, graças a Deus, terminar. Tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos. Um beijo, obrigado pela participação. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org